Tiago está aqui com a gente, endocrinologista, Tiago Veríssimo, e a gente está conversando agora sobre isso. É fácil fazer dieta, doutor Tiago? Primeiramente, obrigado pelo convite, Márcia. É um prazer, satisfação estar aqui no programa agora, poder contribuir com algumas informações sobre alimentação e a nossa saúde da população de modo geral. Pessoal, é fácil fazer dieta, só que o que a gente tem que ter um controle também são os alimentos que a gente vai colocar na nossa rotina e aqueles alimentos que a gente pode abrir exceção. Mas então a dieta de modo geral é fácil, contanto que a gente saiba o que é rotina no nosso dia a dia e o que pode ser exceção da gente abrir exceção no final de semana ou quando a gente tem um evento social, por exemplo. Por que as pessoas sentem tanta dificuldade com as restrições? A gente estava agora há pouco conversando durante a reportagem que quando eu, por exemplo, quando alguém diz, você não pode comer isso, eu falei, o quê? Pois eu não só posso, como quero e vou comer agora. Por que a pessoa tem esse conflito dentro dela, de quando o médico diz, você não vai poder comer isso? Ou a nutricionista, você não pode comer isso? Por que a pessoa tem mais vontade ainda para comer? Primeiramente, o que a gente tem que entender, Márcia, é que não existe nenhum alimento que a gente não possa comer. Não existe, não é o pão, não é a tapioca, não é um doce que o vá fazer engordar de forma geral. O que a gente tem que entender é que é o excesso de calorias no dia a dia. Quando a pessoa fala que você não pode comer isso ou aquilo, isso pode ser um ambiente para você gerar uma certa compulsão de ficar pensando naquele alimento que está totalmente restritivo. Por isso que uma das bases que pelo menos o que eu acho interessante, é que toda alimentação deve ser de modo flexível e sem ser radical. Para a gente comer o máximo que pudermos de alimentos, contanto que a gente tenha um controle dos alimentos que são mais calóricos, né, que geralmente são as exceções, os doces ou alguma massa de forma geral que a gente goste mais. Então isso que é importante entender. Primeiro, não existe nenhum alimento que seja proibitivo, a gente não precisa se abdicar totalmente, contanto que a gente entenda que às vezes a gente pode abrir exceções, que não é o dia todo, não é todas as vezes da semana, são algumas vezes que a gente pode abrir exceção. Existe emagrecimento rápido e saudável? Mas eu não compactuo muito dessa ideia. Ao meu ver, todo emagrecimento ele deve ser progressivo, até mesmo para a pessoa ter um processo de adaptação ao emagrecimento. O emagrecimento não deixa de ser, da maneira que se faça, um processo, um sinal de alerta para o nosso organismo. E pode ser que isso gere uma fome maior, uma irritabilidade, a pessoa pode ficar mais fadigada. Tanto é que em algumas pesquisas recomenda-se que a gente tenha um emagrecimento por mês, né, em 30 dias, entre 2 a 6 quilos de forma mais saudável, para a pessoa ter uma sustentabilidade com o passar do tempo e evitar o famoso efeito sanfona. Então, ao meu ver, não existe emagrecimento rápido de forma saudável. Existe ainda, o senhor é endocrinologista, né? O senhor sabe aí como é que é o comportamento dos hormônios e tudo aquilo ali. Existe aquela história de eu sou gorda porque eu tenho hipertiroidismo, não é isso? A pessoa engorda mesmo, porque até onde eu entendia, e eu sou leiga, obviamente a gente está aqui conversando para poder a gente se entender aqui, adquirir, se apropriar de conhecimento. O engordar você consome um excesso de calorias, você consome calorias acima do quanto você gasta. Você tem o seu metabolismo basal, tem as atividades físicas e tem o seu consumo diário calórico. Existe sim aquela história de eu tenho uma doença e por isso eu engordei demais? Muito bem. Isso é uma dúvida bem comum. Primeira coisa, o processo da gente estar engordando com o passar do tempo pode ser devido a vários fatores, devido à herança familiar, devido à questão do excesso de calorias que a gente pode estar ingerindo a mais do que deveria, ou até mesmo certas doenças. Mas a gente tem, às vezes, algum excesso de hormônios, como o cortisol, que pode fazer com que a gente aumente mais o peso. O cortisol é liberado pelo estresse. Exatamente. Isso eu sei direitinho, porque eu pesquiso sobre estresse. A pessoa às vezes é estressada. Exatamente. Então, tanto é que quando se faz o processo do emagrecimento, às vezes é bem interessante ter um acompanhamento com a psicologia, até para controlar o ambiente do estresse, até a questão de alterações de sono também. Privação de sono também pode ter, às vezes um sono inadequado pode fazer com que a gente aumente o peso. Em relação a doenças, realmente é fato. Tem pessoas que podem ter doenças como excesso de cortisol ou até alterações na glândula da tireoide que podem fazer com que a gente aumente o peso, principalmente às vezes retendo mais líquido. Então, às vezes é interessante a gente revisar a nossa saúde até para saber se isso não pode estar contribuindo por excesso de peso. Dieta e atividade física têm que sempre estar juntos para poder se emagrecer? Isso é uma dúvida bem comum também. Se a gente parar para pensar, você se perguntar, Tiago, será que eu preciso obrigatoriamente fazer exercício físico para emagrecer? A resposta é não. Você pode emagrecer apenas fazendo uma alimentação adequada.
mas foi vista uma pesquisa que justamente respondeu essa pergunta. A cada 100 pessoas que emagrecem, 90% delas que mantêm o peso estavam fazendo atividade física. Então, o exercício físico pode ser um fator muito importante para contribuir para sustentar o nosso peso lá na frente. Sem falar que o exercício físico melhora a nossa saúde do sono, melhora a nossa massa muscular. E quando eu falo massa muscular, telespectadores, eu não estou falando só de fins estéticos. A massa muscular ajuda a evitar doenças como diabetes, osteoporose. Então, tem inúmeros benefícios para a saúde se a gente encarar a saúde como uma poupança. Então, geralmente, eu costumo indicar bastante atividade física associada. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês muito claramente com relação à minha... Eu vou fazer aqui um depoimento. Eu não gosto muito de musculação. Aliás, eu não gosto nada de musculação. Acho que musculação é uma tortura. Quando a gente vai fazer e durante. Depois a gente sente alívio porque fez. Exatamente. Só que a musculação é a única atividade física que vai te preparar para a velhice. Porque você com uma boa massa muscular, você aumenta o seu metabolismo, você consegue consumir um pouquinho mais de calorias, se você assim o quiser, e você tem músculos para segurar seus órgãos, para proteger seus ossos. A musculação é aquela atividade que você tem que fazer em qualquer fase da sua vida. Os idosos de 60 anos que nunca fizeram musculação, podem fazer musculação? Muito bem, Márcio. Você está com a rotina muito bem. Eu só acho que você vai ter um envelhecimento excelente se mantiver assim. É que eu não tenho filho, eu estou preocupada com isso. Então eu tenho que estar saudável para poder cuidar de mim, sabe? Continue, vai. Então, de forma geral, a musculação é um dos esportes do exercício físico que a gente pode lançar mão. Mas veja bem, o melhor exercício físico que a gente pode fazer é aquele que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, conciliar com o nosso trabalho, com a nossa vida social. Para se ter ideia, já foi evidenciado que 3 vezes na semana, se fizermos uma caminhada de 40 a 60 minutos, a gente já vai ter benefício no sono, no nosso controle do estresse, em liberar certas substâncias que nos trazem bem-estar, melhora o nosso humor, como uma substância química chamada serotonina. Então, mas o melhor exercício físico é aquele que a pessoa consegue fazer. É claro que vendo, né, as articulações dos ossos, se tem alguma limitação, vendo a saúde do coração, a depender da idade. Então, esse é o melhor exercício físico. É claro que a depender da evolução da pessoa, pode ser que se indique, às vezes, uma musculação, hidroginástica ou outros tipos de atividade física também. O melhor exercício é o exercício feito. Exatamente. Pronto, o melhor exercício é o exercício feito. É melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada. Só que com o tempo e com o ritmo você vai querendo evoluir no exercício. Qual é o primeiro passo para alguém que quer emagrecer? O que a pessoa tem que fazer? Entender que o processo tem que ser progressivo. Não adianta você ficar fazendo, às vezes, essas dietas miraculosas, dietas da moda, que geralmente, se você tiver pressa, quiser ter pressa no processo, você pode ter muito mais prejuízo em relação a sustentar o peso que você quer perder. Esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento, não adianta você fazer uma dieta radical que você tenha fome, seja mais um estresse no seu dia a dia. Você tem que, às vezes, ter uma orientação se você não tem muito bem o manejo com os alimentos. Então, tem que ser uma alimentação programada para que você não tenha problemas como fome, estresse, porque você não vai conseguir sustentar. E, às vezes, isso pode gerar até uma compulsão alimentar no futuro que o faça ganhar mais peso do que você tinha anteriormente antes da dieta. Então, tem que entender muito bem isso. Dieta não é um sinônimo de você passar fome. Você tem que saber a estratégia e, com o tempo, ir melhorando progressivamente. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, Jorge. Eu queria falar um pouquinho sobre o tal do jejum intermitente, que também é tão falado. E, afinal de contas, o jejum intermitente, ele é realmente benéfico para o ser humano ou não? Porque muita pesquisa tem muita gente que diz que antigamente o homem ainda das cavernas não tinha comida o tempo todo, então ele fazia um jejum forçado até a próxima caça e tudo aquilo. Realmente o jejum intermitente ele funciona? Ele é indicado? Muito bem, isso é uma dúvida que gera bastante também perguntas no consultório no dia a dia. Mas o jejum intermitente nada mais é do que uma modalidade que a gente pode estar lançando mão para restringir um pouco as calorias do nosso dia a dia. Mas entenda bem o seguinte, às vezes a pessoa faz um jejum, mas naquela hora que ela vai comer, ela excede a caloria. Aí o jejum não vai ter tanto benefício também. E às vezes tem pessoas que quando ficam muito tempo em jejum, isso gera uma fome às vezes muito grande. Um descontrole muito Gera grande. um descontrole, como você bem disse, muito grande. A pessoa acaba que extravasando em relação às suas calorias. Então o jejum intermitente ele tem inúmeros benefícios. Isso é comprovado. Indica-se na prática. Eu sugiro também que se faça para algumas pessoas. Contanto que quando ela for ter a sua alimentação, ela tenha um controle das calorias para tentar dar um balanço de energia negativo para estimular o emagrecimento. Qual é o conselho que o senhor tem para dar? Olha ali na ali, que o Leonardo também está aqui, porque ele também quer consulta, mas não aceita plano de saúde, Leonardo. Depois eu vou conversar com o Leonardo. Vai conversar com o Leonardo, né? Olha aí, Leonardo. Oh, meu Deus.
qual é o conselho que o senhor quer dar para quem quer mudar a vida? A gente está aqui no mês de dezembro, agora hoje é dia 7 de dezembro, não espera janeiro, que a mudança tem que ser para ontem. Qual é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer? O que o senhor tem para dizer para essa pessoa? Primeira coisa, no dia 7 de setembro, 7 de dezembro, se eu tivesse que dar uma sugestão. Primeiro, entenda a saúde como uma poupança. Invista um pouquinho hoje para, com o passar do tempo, a gente não fique à mercê de ter que usar remédios, ficar dependente de medicamentos. Então, se você quer ser uma pessoa melhor daqui a um ano, invista um pouquinho na sua alimentação, comece a priorizar alimentos mais naturais. Tem muito mito hoje em dia. Quer ver um mito que é bem simples? Frutas engordam. Frutas não engordam. É muito melhor a gente comer uma fruta do que, às vezes, um pacote de um alimento embalado, como biscoito ou bolacha. É muito melhor. Então, tente sempre investir um pouquinho mais nos alimentos naturais, alimentos que venham da terra, como aqui na nossa região, banana pacovan, cara roxo, são alimentos que têm inúmeros benefícios de minerais e vitaminas também. E entenda que, no emagrecimento, você não pode ter pressa, porque às vezes você pode se atropelar no meio do caminho. Isso gerar sinais de cansaço, fadiga, indisposição. Para se ter ideia, mas tem pessoas que restringem tanto a gordura da alimentação que muitos hormônios que a gente produz são feitos a partir de gordura. E a pessoa pode ter baixa produção hormonal porque está com uma alimentação muito restrita. Então, tem esse entendimento. Sempre preferir alimentos mais naturais, que venham da terra, e ter uma melhora progressiva. E entender que o que a gente vai ser daqui a um ano se dá e se começa hoje fazendo as nossas escolhas e renúncias também. E como diz, só para eu encerrar aqui, que foi muito bom aqui a participação do Dr. Tiago, como diz o meu personal, se parar é pior. Se parar, aí é que você não vai conseguir alcançar nada mesmo. É melhor devagar e sempre mantendo a disciplina, né? Obrigada, viu, doutor Tiago? Obrigado pelo convite. Uma satisfação poder estar aqui com vocês.